Olá, virtuosa na prática, bem-vinda ao meu canal, bem-vinda a esta série de lives. Uma pergunta, você já se inscreveu aqui no meu canal? Aproveita e faz isso agora. Aqui você vai encontrar dicas e histórias para te ajudar a modelar a mulher virtuosa de Provérbios 31. É minha convidada de hoje aqui da live. E antes dela falar, de vocês ouvirem essa voz linda, que vocês que estão aí em casa e eu teremos o privilégio de ouvir, né, de sermos ministradas pela voz dessa querida. Deixa eu apresentar ela aqui para vocês. Bom, ela pertence a uma família de pastores, ela é esposa de pastor, ela é sobrinha de pastor, ela é filha de pastor, ela é prima de pastor, ela é cunhada de pastor, ou seja, né, tá cheio de pastor nessa família, né? E ela é pastora, gente, há 10 anos. Ela é mãe do Juan, de 8 aninhos, mãe da Mariá, será que eu falei certo, Mariá? Falei, né? Ah, que bom, de 3 anos. Ela é casada há 12 com o pastor Jorge Moraes, um pastor querido também. Eles são pastores do Projeto Vida Nova, lá de Copacabana. Para quem não sabe, eu fui membro, fui ovelha do Projeto Vida Nova de Irajá por 10 anos, né? Irajá era a igreja sede, né, na época, não sei se ainda continua sendo, e tive assim uma alegria muito grande de ser pastoreada pelo tio, né, da pastora Kate, e aprendi muito, foi um tempo de muito aprendizado na nossa vida. Ela é compositora, gente, ela é professora de música, ela tem vários cursos nessa área de musicalização, e ela foi uma pessoa escolhida por Deus para cantar, levar unção através da sua voz e das composições, sendo ministra de louvor. Minha querida, eu fiquei até cansada, viu, de tanto falar esses atributos, né? Que alegria e honra para mim. Eu estou muito feliz de poder ter esse tempo aqui de qualidade com você e aprender com você e compartilhar junto com você sabedorias, né? E coisas da nossa caminhada, do nosso dia a dia com as mulheres que estão conectadas com a gente aqui nessa live. Agora sim, um tostão da sua voz. Bom dia! Bom dia, Gláucia querida. Bom dia a todas as mulheres, todos os irmãos e irmãs que estão aí conectados com a gente, amigos, pessoas queridas. É um prazer para mim. Obrigada pelo carinho das suas palavras, Gláucia. E eu estou muito feliz também de poder estar aqui compartilhando um pouquinho, né, da nossa história, daquilo que Deus tem ensinado para a gente, de como é ser virtuosa na prática, né? Verdade. Você percebe também, Kate, essa diferença, né? Essa dificuldade, na verdade, que muitas mulheres têm, eu acredito que você também teve, né? Até um certo momento na sua vida, de colocar em prática, né, a palavra de Deus, de viver aquilo que a palavra fala, de ir no culto domingo, ir no culto de mulheres, na vigília, no congresso, no evento, e sair de lá cheia, transbordando, agora vai. E aí, quando chega na segunda, nossa, parece que, né, é aquela nuvenzinha que vai se derretendo e você não consegue entender por que você não consegue, né, viver aquelas verdades, continuar com aquele mover, com aquele mesmo sentimento, né, ao longo da sua semana. Você também percebe essa dificuldade? Sim, Glaucia, até porque, como você falou assim, você é cercada de, né, uma família de pastores, ok, mas filho de mecânico não é mecânicozinho, né? Então, assim, a sua vida com Deus, a sua conversão, é algo muito pessoal, é íntimo, né? Não é uma coisa que você tenha que fazer porque os outros fazem, ou copiar simplesmente um comportamento. É vivenciar um relacionamento com Deus mesmo, né? Diário, de intimidade, reconhecendo a presença do Espírito Santo, né? Tendo a consciência de um Deus presente no seu dia a dia. Eu quero aqui já também deixar um beijo para o meu querido esposo e pastor, né? Porque eu aprendo isso com ele. Todos os dias, assim, quando a gente desperta e nós temos os nossos momentos aqui com Deus, ele me incentiva muito a isso, ainda mais, mas é algo que você, individualmente, né? Embora às vezes as pessoas pensam assim, uma filha de pastor é mais fácil, né? Sendo filha de pastor, pelo contrário, é mais desafiador, porque você tem que estar num limite de não lidar com a coisa de uma forma técnica, natural, vamos dizer assim. Você tem que trazer para o espiritual, escolher de verdade, viver um evangelho diário.
Nossa, que profundo isso que você está colocando aqui. E a gente nem entrou ainda nas perguntas, né? Que a gente fez aqui o nosso roteirinho de bate-papo. Mas aqui eu já quero extrair uma pérola, e é algo que eu sempre falo, quando a gente termina aqui as lives, né? Eu sempre extraio para as mulheres. Na verdade, a gente não tem, né, sucesso, a gente não consegue avançar em muitas coisas na nossa vida, né, Kate? É porque não estamos dispostas a pagar o preço, né? O preço da intimidade. Né? Nós somos amigas, nós nos conhecemos, né, há algum tempo, não participamos, né, efetivamente da vida uma da outra, mas existe um vínculo entre nós, mas existem coisas que não temos liberdade para falar uma com a outra, porque não convivemos diariamente, né? Temos até um grau de relacionamento, mas não há uma intimidade profunda. E para que haja essa intimidade profunda, mulher, você que está aqui nos ouvindo, né? Você tem uma melhor amiga? Né? Tem até uma modinha agora que a minha filha adolescente fala, mãe, a minha BFF, né? Best friend forever. Exatamente, né? Melhor amiga para sempre, alguma coisa assim. Você tem uma melhor amiga na sua vida? Aquela que você conta dos seus segredos, aquela que você chora no ombro dela. Você tem? Você que está assistindo essa live, tem essa pessoa na sua vida? Já teve em algum momento? Ou se você não tem, né? Como é que se constrói um relacionamento assim? Com convivência, conversando diariamente, né? Hoje, por mais que esteja até distante, é você mandando um WhatsApp, é você comparecendo, né, no aniversário, estando disponível a qualquer hora do dia, da noite que a sua amiga precisar, né? Às vezes não precisa nem ela falar nada com você ou você com ela, só no olhar, né? Uma percebe como é que está o estado emocional da outra. O que é isso, gente? Isso é fruto de um relacionamento. Isso é fruto de um convívio, de uma intimidade que é como uma plantinha, né? Que precisa ser regada diariamente. Deixa eu tirar aqui o meu carregador, porque eu acho que está dando eco. Vamos ver se melhora. Se não melhorar, a gente coloca aqui o fone. Então, quando nós frequentamos o culto, participamos da vigília, do evento, recebemos tantas palavras poderosas, é que aquilo que nós recebemos ali e ouvimos por si só não tem o poder de modificar a nossa vida completamente. É o que a Kate está colocando aqui para a gente. É resultado de uma relação, de uma intimidade diária, né? E aí precisamos pagar o preço dessa intimidade diária, que é a oração, que é o jejum, que é... Deixa eu colocar meu fone, Kate, porque está dando aqui para mim. Vamos ver se melhora. Opa! Vamos lá. Acho que melhor. Não, ainda estou recebendo aqui eco. Talvez verifique se tem algum aparelho aí perto de você ligado com volume e isso está dando uma interferência aqui para mim. Não tem? Não, aqui não. E você está com fone? Estou de fone. Beleza. Eu vou abrir os comentários aqui rapidamente, só para o pessoal me dizer se está tudo ok, está interferindo, vocês estão conseguindo me acompanhar. Pessoal, diz aí para gente que é tão importante que vocês recebam esse conteúdo, né? Acompanhem esse bate-papo aqui com uma qualidade legal, para que você não perca nada. Eu quero saber se está atrapalhando o eco. Digam para mim se estão conseguindo me ouvir bem. Dá um joinha assim para mim, por favor. Glaucia, enquanto a gente aguarda os comentários, eu queria só pontuar algo assim que eu me... Pode falar. Você falava, eu me lembrei do texto de Provérbios 3, onde a Bíblia diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Se eu vou fazer meus serviços como dona de casa, e eu reconheço, tenho a consciência de um Deus presente, se eu estou atuando como mãe, como professora na escola onde eu leciono, se eu estou atuando como esposa, como pastora, seja qual for a minha área de atuação, se eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, Ele faz o restante do papel. Ele faz com que tudo seja coerente, com que tudo venha convergir no propósito de vida para o qual Ele nos chamou, né? Então, quando eu reconheço o Senhor, Ele endireita as minhas veredas e traz, né, essa vivência diária que para muitos é um peso, mas no início, igual uma engrenagem, sim, porque a gente luta contra a nossa carne. Logo depois é tão prazeroso estar na presença de Deus que você não consegue mais viver sem, sabe como? Nossa, às vezes eu passo algumas situações, Kate, aqui de experiência com o Espírito Santo,
E eu fico agoniada, querendo passar isso para as mulheres, sabe? Querida, vai orar, vai jejuar, vai pagar esse preço, sabe? É um preço mesmo que se paga. A tua carne não quer, você não acorda com vontade de orar, você não acorda com vontade de jejuar, né? Se ninguém te contou, deixa eu te contar. A gente também não tem vontade, né, Kate? Custa, Claro que não. né? Dói às vezes, né? Mas é um preço que a gente paga, meu Deus do céu. E o que você falou aí é interessante. Quantas vezes o Espírito Santo falou comigo diante de uma situação, e eu já contei aqui em algumas lives, de estar conversando com meu marido, ele tem uma opinião, eu tenho outra, e aí eu quero insistir com ele para que ele entenda do jeito que eu estou falando, e aquilo gera uma situação de confusão, e o Espírito Santo, preciso que o Senhor venha me socorrer. Me ajuda a calar minha boca. Me ajuda. Algo que eu aprendi nessas horas é pedir, Senhor, que venha ao teu reino. Porque aí vem a justiça, vem a alegria e vem a paz dele, não a nossa. Exatamente. Quantas vezes diante de uma situação de um filho, de um comportamento, eu tenho uma menina de 16 anos, é uma adolescente, né? Não é mais uma criança que você sai daí, vem pra cá, senta ali, come, né? Não é assim, né? A gente tem que dialogar, conversar. E eu fico, Espírito Santo, qual é a estratégia? Né? Qual é a maneira de eu colocar, de eu falar, de eu pedir? E o Espírito Santo fala, mulherada, ele fala, que coisa maravilhosa. E eu fico agoniada. Deus vivo, né, Gláucia? Sim, eu fico agoniada. E tem horas que eu falo assim, Senhor, me ajuda e me dá uma estratégia para fazer com que as mulheres entendam, né, o valor que tem essa relação, a importância que tem de se pagar esse preço para construir essa relação de intimidade. Fica tudo tão mais fácil, fica tudo tão mais leve, não tem tristeza, ou se ela vem, ela dura pouco, tá? Não tem depressão, não tem síndrome do pânico, não tem nada, querida, que vai te pegar. Né? Não tem o desânimo pode vir de manhã, mas de tarde o Espírito Santo já entrou, já falou com você, já te renovou e tá tudo bem, você vai embora, porque você sabe em quem você tem crido, você sabe para onde você está indo a promessa, né? Então, voltando aqui, fechando a nossa janelinha, eu quero te fazer uma pergunta, né? Que é a seguinte: mãe de 2 crianças pequenas, né? Em fase escolar, pastora, trabalha, gente, dá aula, né? Tem uma responsabilidade, é esposa, né? E ser esposa por si só, principalmente de um pastor, não é tarefa fácil. A gente tem, né, tem que ter todo ali um cuidado, né, com a vida do marido, com as coisas dele, estar disponível, ser a conselheira, ser a intercessora. Me diz uma coisa, dá para ser uma mulher virtuosa na prática, Kate, no meio dessa agenda e de tantos compromissos? Me diga, mas fala a verdade pra gente, tá? Por favor. Claro, claro. Assim como ensina a minha querida pastora, né? A pastora Márcia, minha pastora Marcele, que é minha pastora regional. São pessoas assim que sempre estão nos orientando. Nós não somos Mulher Maravilha, né? Nem tampouco top, símbolo de alguma coisa, não somos top das galáxias em nenhuma das áreas, somos naturais, somos humanas enquanto o Senhor nos permitir estar nessa terra, né, Gláucia? Tem uns momentos sim que a gente, eu não sei o que eu vou fazer, Senhor. Mas nesses momentos a presença do Espírito Santo é o que faz diferença na nossa vida, né? E logo, logo nos traz de volta, assim, pro trilho. Sabe, Gláucia, o que me dá combustível para isso é a palavra de Deus, te falando sinceramente, assim, porque a gente traz à memória o que nos dá esperança. O quanto mais você lê a palavra, você tem contato com a palavra de Deus, é como se você estivesse assim, ouvindo a voz do seu pai todos os dias. E a voz do pai, né, ela traz um rumo, ela traz uma direção, é ela que aponta o teu futuro, né? Então, assim, a gente tendo conhecimento disso, né? Poxa, a voz do pai aponta meu futuro. Então, eu preciso ter a voz do meu pai celestial para aquilo que ainda é incerto para mim. Eu preciso me encher da palavra de Deus todos os dias. Por quê? Porque no momento da adversidade, o que vai vir à sua memória são os versículos, são os textos que você leu, e isso vai dando norte, vai te fazendo respirar, te trazendo de volta para o propósito, né? Porque em nenhum momento a gente está livre de, meu Deus, errei como mãe, errei como esposa, estou falhando nisso, minha vida profissional, eu preciso trazer um equilíbrio, não pode estar nada, né, em desequilíbrio, ser
100% numa área e só 3% na outra. Não, eu preciso estar com uma vida nivelada. E quem faz isso, senão o poder daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? É dependência total do Senhor. Todos os dias, ao acordar, Senhor, eu dependo de Ti. Me dá uma palavra para esse dia. Me direciona nos momentos de adversidade. E a companhia do Espírito Santo, sinceramente, Glaucia, sem demagogia, é a única coisa, sabe, que traz essa referência, que traz essa direção. Porque, de fato, como você falou, nós nos conhecemos há bastante tempo. Até antes do projeto Vida Nova, de você congregar com a gente, né? Lá em Irajá, ainda é a sede, sim. A gente se conheceu num momento seu de trabalho, num outro momento seu de trabalho. E eu era muito pequena ainda. A gente não vai falar a idade de ninguém. Você também era bem mais nova. E a gente, né, estava ali juntas convivendo com um momento onde muitas pessoas aflitas buscavam ajuda num ponto, sabe? E hoje, com a velocidade da informação, né, com essa abertura que a gente precisa falar essas verdades cada vez mais. Enquanto mais canais, enquanto mais meios, gente, não tem invenção, não tem fórmula mágica, não tem, eu estava assistindo televisão esses dias, eu vi uma grande cantora fazendo uma propaganda, você quer saber onde está a energia da fulana? Está no remedinho tal. A nossa energia não está em remedinho, a nossa energia não está em chazinho, a nossa energia, a nossa direção, a nossa sensibilidade, né? Se existe algum segredo nisso, que não seja mais segredo. É realmente conviver com Deus, conviver com a presença do Espírito Santo, ter a consciência de um Deus presente, como no Salmo 139. Se eu estou no mais alto monte, Ele lá está. Mas se eu estou no mais profundo abismo, Ele também lá está. Nossa, que lindo, tremendo isso. E tá aí, mulheres, né, uma chave para você. Se relacione com Deus e invista tempo de intimidade com Deus. Ore mesmo sem vontade. Ore mesmo com a impressão de que a oração não está passando do teto. Né? Mas uma oração franca, né? Hoje eu estava lendo a palavra aqui em Salmos e o salmista fazendo uma oração, e aí o comentário da Bíblia depois trazendo, né, a luz sobre a oração de autocomiseração. Né? Coitado de mim, ó Deus, né? O salmista falando. Muitas vezes, e muitas vezes mesmo, a gente chega para a oração com essa fala, né? Coitada de mim. E tudo bem, ore dessa forma, mas ore também para que o Espírito Santo te revele, né? Senhor, eu não quero mais me sentir dessa forma. A vítima, a coitada, né? Me mostra o que eu não estou vendo. Me ajuda, né, a atingir um nível maior de maturidade para vencer essas questões que têm sido tão corriqueiras e repetitivas ao longo da minha vida. Né? É conversa, é diálogo, é relacionamento, é sinceridade, é tirar as máscaras para Deus. Né? Ele sabe, né, dos sentimentos mais profundos que existem no seu coração. Então, por que esconder dele? Né? Por que esconder? Interessante você falar isso, Glaucia, desculpa te interromper, mas é exatamente nessa vertente que o Espírito Santo tem ministrado a mim esses dias, sabe? Em 2 Coríntios, de tirar as máscaras, sabe? Porque nós somos como espelhos. Então, se você quer refletir a glória de Deus, né, num tempo onde todo mundo tem que usar a máscara, não fazendo apologia a não se cuidar, pelo contrário, mas a gente tirar as máscaras no sentido de não se esconder mais, sabe, Glaucia? Eu te confesso que estar aqui com você hoje, para mim, é um rompimento. Porque eu lutei muito tempo contra a rede social. Ah, não, eu não vou me expor, eu não quero colocar, eu não quero entrar nesse meio, eu não vou fazer isso, as pessoas vão pensar, as pessoas. Mas e o propósito de Deus na minha vida? E mulher, nessa manhã eu quero te perguntar aqui com a liberdade que eu tenho com a Glaucia, eu quero fazer, né, qual é o que Deus tem de propósito para você? O que Deus quer, como Deus quer usar você? Né? É tempo da gente pregar o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado a tempo e a fora de tempo, mas é um tempo que Jesus pode estar a um clique de voltar. Glaucia, você já pensou nisso?
Porque do jeito que as coisas estão, a gente não sabe, o futuro é incerto, é uma interrogação aqui na Terra. Então, por que não propagar a palavra de Deus? Por que não você expor sim a sua imagem? É colocar para fora aquilo de Deus que você tem aprendido, divulgar a palavra de Deus, use o seu talento como essa ferramenta. Se você sabe cozinhar bem, se você sabe costurar bem, se você sabe, tem uma dica boa que você aprendeu no dia a dia dos seus filhos, né? Você não precisa ser uma super mulher, uma referência, ter um sobrenome, não é verdade? Você colocar os seus 5 pães e 2 peixinhos na mão do Senhor e crer que isso pode alimentar uma multidão. Então, descobrindo o rosto, com o rosto descoberto, você se dar a conhecer as pessoas a ponto de, olha, ela é diferente. Eu vejo Deus nessa pessoa, realmente, ela tem algo de Deus, olha, realmente, ela faz diferença onde ela está. Eu acho que isso, nesses dias, além de ser pontual, é muito importante descobrir o rosto, tirar a máscara, para que a glória do Senhor possa ser refletida através de cada um de nós, né? Amém, amém. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Filho de peixe, nem sempre peixinho é. Né? Filho de mecânico, necessariamente não vai ser o mecânico. E você é filha de pastor, com tantos pastores na família. Em que momento você entendeu, Keiti, o teu chamado pastoral? Que era isso que Deus queria para você? Então, engraçado que até no momento da avaliação pastoral, né? Alguns pastores que conversam com a gente, né, nos orientam quando estamos sendo, né, preparados para esse caminho, depois do seminário, depois de tudo. E aí os pastores me fizeram essa pergunta, falaram, Keiti, então, você, né, o seu marido é o pastor, né, enfim, mas você quer ser pastora? Eu falei assim, olha, gente, sinceramente não. Aí, não, mas o que você está fazendo aqui então? Eu disse, Deus, eu não faço mais a minha vontade há muito tempo. Eu já renunciei à minha vontade, porque se fosse pela minha vontade, Glaucia, a minha opção pessoal, né, de início, claro que o ministério é apaixonante quando você vê Deus usando você para abençoar pessoas, libertar pessoas, fluindo em amor e serviço. Isso é apaixonante, isso conquista o nosso coração. Mas é penoso também, implica em muitas renúncias, né, em muitas pedradas, sim, cruz diária, mas em determinados momentos da nossa vida, a gente para pensar, né, o que a gente quer para o nosso futuro. E sim, claro, sempre vi os meus pais, meu papai querido, pastor Isael Teixeira, pastora Doroteia, meu pai e minha mãe queridos, sempre cuidaram da gente com muito carinho, a gente via neles exemplo. Mas o desejo do meu coração era profissionalmente, em outras áreas, até cheguei a fazer uma faculdade de administração de empresas, pensando em gerenciar coisas, trabalhar em redes bancárias, enfim. E nesse momento da faculdade, dessa primeira faculdade de administração, foi quando eu tive peraí, minha filha, vem cá que eu é que te quero, sabe como? Peraí, Kate, presta atenção, você não é dona da sua vida, sabe? E aí o Espírito Santo falou muito claramente no meu coração que o meu futuro estava na palma das mãos do Senhor e que Ele tinha me escolhido para servir desde o ventre da minha mãe. E aí eu tive um momento com Deus muito incrível, porque eu tive uma mudança total no rumo da carreira. E naquele momento eu parei a faculdade de administração e fui fazer teologia. E foi aquele momento que assim o Espírito Santo mesmo me laçou e me fez entender que tinha um propósito de me usar como canal dele nessa terra. Então foi nesse momento aí que houve esse encontro, como diz o meu marido, o trem foi pro trilho. E como é que surgiu a questão de cantar? Você sempre cantou? Em que momento você entendeu que isso era um ministério também na sua vida, um chamado de Deus? Então, isso é lindo, Glaucia, assim, ver meus filhos hoje cantando comigo, é tremendo, assim, na igreja. A gente tem a live do grupo familiar que a gente faz terça-feira. Terça-feira passada, a gente, no momento do louvor, estava aqui todo mundo junto, eles cantando, a Maria falando do jeito dela, que o vocabulário de 3 anos é muito próprio, né? Cantando do jeito dela. Cantar com a minha irmã ao longo da vida, assim, foi muito prazeroso. Foram coisas que a gente aprendeu desde nova. Quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai colocou a gente para estudar canto com um querido professor Nelson, professor particular,
a princípio. E depois disso a gente foi engrenando, né? Estudando em alguns lugares e construindo esse conhecimento musical. Mas cantar foi... A minha mãe brinca e fala assim, acho que vocês não nasceram chorando, não. Acho que vocês nasceram cantando. Ó, esse aqui é o dó! Porque não tem um momento específico da nossa vida que eu diga assim, eu comecei a cantar aqui. Porque acho que desde que a gente nasceu, desde que a gente se entende, a gente canta. Eu e a Kelly, a gente cantava para tudo dentro de casa, com tempo de solteiras, desde crianças. Cantávamos brincando, cantávamos no banheiro, cantávamos fazendo dever de casa, às vezes escrevendo as coisas. Uma começava a cantar e daqui a pouco a outra começava a segunda voz. Era muito engraçado até dentro de casa isso, porque a gente não ligava a rádio, a gente não botava, não era muito de colocar CD, essas coisas da época, né, para não revelar a idade, né, gente? Então aí a gente ficava assim cantando quase que o dia todo e a gente começou a entender que cantar não era só um hobby, cantar era um serviço, era algo que Deus, um ministério, um chamado, Deus tinha plantado na gente, né? Embora eu aqui quero fazer, claro, né, a minha irmã é fonoaudióloga hoje, tem a escola de música dela, seguiu nesse veio, eu caminhei para a musicalização infantil, que hoje é minha área, é só ser chamada de tia Gláucia, tia Kate. E a tia Kate está na escola há 12 anos, então assim, trabalhar com isso para o Senhor é muito tremendo. Onde eu trabalho hoje é uma escola que é por educação por princípios, é uma escola confessional cristã. Então a gente tem a liberdade de ministrar também em muitos momentos com as crianças. Uau, e que ver lindo. como a música faz diferença, ainda mais em dias como esse. Então assim, a música está permeando todas as áreas da nossa vida, né? Tanto familiar quanto profissional, ministerial. A música é uma grande ferramenta, uma estratégia de Deus na minha vida. Eu entendo assim. Bacana. Tem uma história que você contou para mim ontem, né? E eu até divulguei no meu stories no Instagram. E eu queria que você contasse pra gente, né? Você tem 12 anos de casada e teve uma história bem assim marcante que aconteceu na sua lua de mel. E eu queria que você contasse aqui para o pessoal que tá, as meninas que estão acompanhando a gente aqui nessa live, que história marcante foi essa? Kate, conta. Então, eu como toda boa moça cristã, né? Eu esperei o momento certo para casar, pedi de Deus palavras. E foi tremendo porque a minha irmã viveu uma experiência muito forte em relação a isso. E eu fiz uma aliança com Deus, embora ela fosse mais nova, que eu pedi ao Senhor que eu não queria casar antes da minha irmã. Eu queria que ela tivesse essa trajetória de sair primeiro de casa. E logo no casamento da minha irmã, na festa de casamento da minha irmã, foi quando meu esposo começou a se aproximar de mim. E um marco mesmo de Deus, assim, selando cada detalhe daquilo que eu tinha pedido ao Senhor, daquilo que eu orava nos meus momentos de intimidade com Deus. Então eu tinha certeza de que Deus tinha preparado aquele momento para eu casar. Deus conduziu todas as coisas. O Jorge, né, o pastor Jorge hoje, mas o Jorge também é filho de pastores, né? E eu tenho uma segunda mãe, que é a minha querida sogra, Dona Flora. E a gente assim se relacionou muito bem durante o namoro, o noivado, né? E chegamos no dia do casamento muito felizes, né? Com muitas expectativas, com muitos sonhos, com muitos projetos em Deus, né? Muitas coisas já, é um próximo passo, a gente vai fazer assim, nossa casa vai ser assim. E quando nós estávamos na lua de mel, no terceiro dia da lua de mel, a gente recebe um telefonema. E a gente estava numa jangada, Gláucia, em Muro Alto, pensa que lugar. A gente estava lá, assim, num lugar lindo, numa jangada, indo conhecer uma praia que tem um muro de larva vulcânica, aquela natureza, assim, linda. Nossa. E no meio do mar eu vi uma chamada dos meus pais na lua de mel. Não, peraí, aconteceu alguma coisa. Mas segurando aquele momento, eu falei, não, peraí, quando a gente descer da jangada, eu vou telefonar. Mas insistiu e eu atendi. E quando eu atendi, meu pai, oi Kate, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Tá tudo bem aí, pai? Não, tá tudo bem. É que o pai do Jorge não passou muito bem, mas agora ele já está bem. Aí eu falei, ah, é? Peraí, pai, então que eu vou voltar para um lugar mais tranquilo para poder conversar com o senhor, que aqui o sinal tá meio oscilando.
E aí a gente recebeu a notícia. Foi um momento muito doloroso. Estávamos só nós dois na lua de mel, quando a gente soube que o meu sogro veio a falecer, o pastor João Francisco, né? E aí a gente recebeu essa notícia, foi assim uma bomba, né, na lua de mel. Você com tantos projetos, você se guardou para aquele momento, você está ali curtindo um momento único, né? E tanto teve, claro, a perda do pai, né, para o Jorge, foi um momento muito doloroso e difícil de superar, mas para mim também, porque eram meus sonhos de moça, né? E era meu momento também ali de viver algo na minha vida pessoal que eu não tinha experimentado ainda, em relação à convivência, intimidade. E toda essa questão emocional foi muito complicada, Glaucia, da gente depois de lidar com isso, porque eu acho que a maior dificuldade da emoção é você saber nomear a emoção, você saber identificar o que você está sentindo para poder expressar, porque, né, quando você fala, a cura starta, né, a partir do momento que você coloca para fora, mas até o colocar para fora, como é que você processa tudo isso, né? Como é que você identifica, como é que você nomeia? Então, nesse momento da vida, a gente não tinha condições de nomear, de identificar, a gente só estava vivendo intensamente aquele momento, que foi muito pesado, foi muito dolorido. E naquele momento eu me lembro que a gente voltou para o hotel e eu tendo que refazer minhas malas para voltar. E assim, louvo a Deus porque Deus, na verdade, colocou anjos para nos servirem ali naquele lugar. Porque a equipe daquele hotel foi fantástica com a gente, mandou uma pessoa para passar as roupas e me ajudar a arrumar as malas, contactou o aeroporto para transferir as passagens, sabe? Começou um movimento que eu mesma não tinha nem me dado conta de tantas tarefas que eu ia ter que fazer, e Deus colocou pessoas para... Você já ligou para o aeroporto? Você já transferiu a passagem? E eu não tinha tentado para nada daquilo, e eles começaram a nos ajudar, enquanto meu marido só chorava. E eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? E em 2 dias, né, a gente teve que arrumar tudo, vir embora para viver aquele momento, porque o luto também se faz necessário numa fase como essa. Meu marido precisou viver aquele luto, e ele vivendo um luto e eu sem saber o que sentir. Porque era o luto dele, sim, me compadecia, era meu sogro, que eu amei muito também. O pouco que convivemos, eu digo pouco diante do que vivemos até aqui, mas naquela época foi muito intenso, me ensinou muito, um homem de Deus. E dali em diante, você reconstruir sonhos, você reconstruir projetos, você reconstruir até vida com Deus, você fica, Deus, você não viu o que eu planejei? Deus, o Senhor não viu o que eu orei? Deus, mas eu perguntei para o Senhor. Eu fiz tudo Deus, certinho. Não é? E onde é que foi que eu errei? Por que eu mereço viver isso? E Deus começou a fazer a gente entender que a nossa vida não é por nossa causa, Glaucia. A nossa vida é para o outro. Assim a gente cumpre o propósito. Da mesma forma que existe uma cadeira. A cadeira não é para ela mesma. Qual o propósito da cadeira? O propósito da cadeira é que alguém se assente nela. É para o outro. Da mesma forma, o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa vida. Deus plantou a gente nessa terra com um propósito de vida, que é para servir pessoas. Ele nos amou de tal maneira que se entregou e nos convida todos os dias a tomar essa cruz, dia após dia, né? E de viver a vida em prol de pessoas que precisam conhecer quem Ele é. Então, nesse momento difícil, né, que a gente viveu, o que nos levantou foi a presença de Deus, foi a consciência, como eu repito, né, parece até, não tem outra coisa para falar, amada, não tem a última novidade do céu, não tem a última revelação, não tem. É conviver, eu digo conviver com propriedade, sabe? Conviver com a presença de Deus no seu dia, na sua casa, na sua história. E sabendo que você não é de aço, você sente, você chora. E uma frase que eu uso muito, sabe, Glaucia, quando eu aconselho as mulheres, quando eu compartilho sobre essa área sentimental, porque eu tenho um trabalho nessa área para mulheres solteiras, já de meia idade para lá, e a gente sempre fala, você pode até sentir, o que você não pode é ressentir. Então, a gente pediu ao Senhor, Ele limpou o ressentimento do nosso coração nesse momento. Embora a gente sinta, sim, o ressentimento não nos aprisiona, porque a gente vive para um propósito.
E aí, nesse momento, o Senhor nos levantou e nos fez entender isso. Não, isso é para um propósito. Deus não brinca de filme de terror com a gente, né? O nosso inimigo até joga boliche, derruba um monte de uma vez, mas Deus não, ele joga xadrez. Ele sabe o movimento das pedras, ele sabe onde ele quer chegar. A nossa vida tem um propósito. E foi isso que nos levantou nesse tempo, sabe, Glaucia? Porque fácil não foi. Não, eu com certeza, né? Sonhos ali, uma vida de oração, buscando a vontade de Deus, entendendo os sinais de Deus, né? Acerca da sua família, né? Do seu futuro marido, sonhar essa lua de mel, desejar tudo aquilo e ter tudo interrompido por uma tragédia, né? Por algo assim totalmente inesperado e olhar para o marido, né? E precisar sentir, né, aquela dor. Havia a sua dor, mas não se comparava com a dor dele, né? E você precisar estar ali sendo companheiro e abrir mão da sua lua de mel, daquele tempo, naquele momento. Ok, aí eu quero, a nossa live aqui, o nosso tema é o segredo da mulher virtuosa. Eu quero que você conte pra gente, né? E aqui é o que você falou, não tem novidade, a última notícia do céu, não tem relacionamento mesmo, né? É a dependência, é sentir as misericórdias do Senhor se renovando na sua vida todas as manhãs para você enfrentar cada batalha, cada adversidade. Mas tem uma coisa específica que aconteceu nesse período aí, que você compartilhou comigo, né? Nesse momento de dor, foi quando surgiu uma canção, né? Como é que foi isso, Kate? Verdade. Então, aí no início do casamento a gente voltou para casa, né? E aquele início de tantos ajustes, tantas coisas para fazer, ainda vivendo essa dor, né? A gente tendo que ajustar relacionamentos, finanças, dia a dia. Início né? da vida de casal, trabalho. É aquela loucura Isso, mesmo, normal, né? Natural. E aí na minha pia, um dia eu chorando, assim, sem perspectiva do que ia acontecer no dia seguinte, sabe? Ou no momento seguinte, eu comecei a orar, eu falei, lavando louça na minha pia, eu comecei a orar. Eu falei, Deus, e o que eu vou fazer agora? E qual é o próximo passo, então? Porque agora, então, tá tudo, né? Qualquer semelhança com esse momento é mera coincidência, né? O futuro, então, amanhã, o que a gente vai fazer? E foi quando Deus me deu a canção Eleva os Meus Olhos, né, que é uma canção que eu tive a felicidade de ver a minha igreja, Cara de Leão, gravar, né, minha pastora Tati querida, minha prima, e uma participação do pastor Fernandinho. Essa canção foi gravada que fala exatamente isso, Eleva os Meus Olhos. O Salmo 121, né? Eu comecei a cantarolar isso na pia, cantarolar, aquilo foi enchendo a minha casa, foi enchendo o meu coração. E eu comecei a cantar essa canção na igreja, e isso foi contagiando a igreja. E aí é que está um grande segredo, assim. A maior parte das coisas que nos traz autoridade quando a gente ministra, Glaucia, é aquilo que a gente vive. Porque são coisas que são geradas de verdade em Deus. Não é maquiagem, não é nada fake, não é um cenário, é vida. Né? Então essa canção abençoou e abençoa ainda muitas pessoas. E Deus nos deu essa canção, Eleva os Meus Olhos. Antes de você cantar, deixa eu aqui contextualizar. Queridas, ela acabou de chegar da lua de mel, né? De chegar na lua de mel, tinha 3 dias que tinha chegado lá. Recebe a notícia do óbito do sogro, precisa retornar para casa, interromper a lua de mel, o sonho, né, queridas, o sonho de casar, o sonho de viajar, né, começando uma vida nova. E ela retorna por uma adversidade, que é o falecimento do sogro, tendo que sustentar emocionalmente o marido, sentindo aquela dor. E aí, ok, né? Enterraram o sogro, se despediram, passou aquele momento, mas o luto não é uma coisa que passa em uma semana, em um mês, né? O marido ficou ali precisando saber como continuar sentindo aquela dor. E aí os desafios do início do casamento, né, que são as diferenças de temperamento, né, que são os ajustes financeiros, né? A gente casa com algumas demandas, algumas dívidas, alguns desafios que a gente precisa vencer para acabar de mobiliar a casa. E esse evento, né, mexeu com toda a estrutura financeira da família, né, da mãe, né, do pastor Jorge, da vida de vocês, dos irmãos, de quem estava ali à volta, da própria igreja. Né? Então, você imagina a situação que era, né, essa recém-casada
tendo que pegar todos os sonhos, né, mais lindos construídos ao longo de anos, porque ela já se casou aos 28 anos de idade, né? A gente estava conversando ontem sobre isso, colocar tudo na gaveta para viver um novo cenário, um cenário nada agradável. Um cenário que é desafiador. Quando a gente casa, né? E aqui se tem alguma solteira escutando aqui essa live, vai logo aí, hashtag fica a dica. Casamento é maravilhoso, querida, mas há muitos desafios. Há muitas coisas que você vai precisar enfrentar no seu dia a dia até vocês se ajustarem e se tornarem de fato uma só carne, né? São muitas diferenças, né? E era o que você estava vivendo naquele momento, né? A incerteza, né, do dia de amanhã, questões financeiras acontecendo, questões emocionais acontecendo, e aí você na pia, lavando a sua louça, orando, né, mais uma vez, cultivando essa plantinha da intimidade. Deus te dá uma canção que vem não só para curar a sua alma, né, como renovar as suas forças, como também foi um presente de Deus para a vida da igreja. Né? E eu queria que você cantasse, né, pra gente essa canção agora, Kate. Vamos lá então. Se você sabe, está assistindo a gente aí, canta comigo. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Elevo os meus olhos, de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos para os altos céus onde tu estás. Elevo os meus olhos e coloco em ti minha esperança. Elevo os meus olhos e lanço aos teus pés, pois sei quem tu és. Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, Emanuel, meu Deus é fiel. Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, Emanuel, meu Deus é fiel. Essa canção. Que lindo! É Nossa, que lindo, né? E aí quando você começa a cantar, né, Kate, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os efeitos, né? Você que trabalha com música, né, com criança, com musicalização, eu queria que você compartilhasse com a gente os efeitos da música, do louvor, da canção, quando você canta. O que acontece? Fala aí pra gente. Então, assim, além de cientificamente provado, né, Gláucia? Se você quiser pesquisar aí nos dicionários, né, no Google, você vai ver que a frequência ela afeta diretamente a atividade cerebral. Então, as frequências sonoras, elas chegam mais diretamente ao cérebro. Muitos professores lançam mão dessa ferramenta para armazenar o conteúdo na mente dos alunos. Verdade. Cantam, tocam. Mas além desses benefícios, né, naturais e cientificamente comprovados, a gente se apodera, né, de cantar a palavra, de ter uma vida consagrada e espiritualmente também. Usar a canção como algo que penetra o corpo, a alma e o espírito. Porque a nível científico, a canção se detém na alma, né? Ela Sim. toca o corpo e a alma. Mas nós que conhecemos o Senhor e usamos isso assim como Josafá, né? Uma ferramenta de guerra espiritual, ou como Davi, uma ferramenta de libertação, né? A música ela pode exercer vários papéis segundo a palavra de Deus. E tendo esse conhecimento, a gente se apropria disso e levanta um louvor. Você vai dizer assim, Kate, mas assim é fácil, né? Quando você gosta de cantar, quando você trabalha com isso. Não, a Bíblia também fala de sacrifícios de louvor, que são fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Então, existem momentos que a gente não tem vontade de cantar. Embora eu lide com isso todos os dias, Gláucia, meninas e meninos estão assistindo aí a gente lide com isso todos os dias. Tem muitos momentos que eu não tenho um pingo de vontade de cantar.
Mas é exatamente nesses momentos que os nossos sacrifícios de louvor fazem diferença diante de Deus, como a arma poderosa que é a música, mas muito mais profundamente a adoração através da música. Né, Glaucia? Assim, só um parênteses, a gente vive um tempo onde muitos altares, a igreja, as pessoas cantam muitas canções onde o homem é o centro, tiraram Jesus do centro. E pensam que essa é uma ferramenta, né, de espiritual, vamos dizer assim, uma ferramenta espiritual. Não, a música por si só, ela penetra o corpo e a alma. Mas para penetrar no espírito tem que ser adoração. Aquilo que exalta a Deus, que traz Jesus de volta para o trono, que coloca ele no centro, que exalta o nome de Jesus. Porque no momento da adversidade, como você mesma falou aí do salmista, não é uma oração de autocomiseração que vai tocar o coração de Deus, né? É o teu quebrar de vaso. Aquela mulher do vaso de alabastro, ela quebrou sonhos ali, né? Porque aquilo que foi entregue para ela, aquele vaso de mármore com nardo puro, tinha muito valor monetário. O pai dela, diz a história, né? A parte histórica da coisa, que o pai dela entregou para ela para a noite de núpcias. Você sabia disso? Não, olha, não sabia. E culturalmente o comportamento daquela mulher demonstrava que ela já não era mais virgem, pelo contrário, que ela tinha até um comportamento de uma prostituta. A gente não pode definir porque a Bíblia não diz isso, mas culturalmente entende-se assim. Então, se a gente lançar a mão dessas verdades, que perspectiva de noite de núpcias uma prostituta teria? Então, ela pegou todos esses sonhos de mulher, né, todos esses sonhos da sua juventude, aquilo que o pai dela tinha depositado nela, ela quebrou aos pés de Jesus. E Jesus, reconhecendo tudo isso, disse: aonde o evangelho for pregado, a sua história vai ser contada. Diante dos Judas que querem calcular os valores daquilo que você entrega para Deus, diante das pessoas que sentem até o cheiro do seu perfume, não sabem o tamanho da tua entrega. Jesus reconhece a tua entrega. E é necessário que nesses momentos você realmente entregue para Ele o sacrifício de louvor. Dizer: Deus, olha, eu não quero cantar, eu não estou afim, eu estou triste, eu quero brigar com o mundo, inclusive com o Senhor, porque parece que o Senhor não está vendo nada, mas eu vou te adorar, eu escolho. O poder de decisão. Uau! Né? Eu escolho, Deus, eu escolho te adorar. E é isso que faz a diferença no momento da adversidade. A música, ela tem essa propriedade, Glaucia, de nos trazer esse poder de escolha, libertador, né? De reconhecer Deus no centro de volta, e aí a nossa alma descansa, porque se refugia nele. Uau, nossa, estou aqui comendo tudo isso. Eu tenho certeza que as mulheres também que estão nessa live participando também. Você entregou aqui para a gente, Kate, chaves preciosas, né? Aquilo que cientificamente, a explicação científica, né, para o poder do cantar, né? O quanto isso mexe com as suas emoções e o poder também que há no mundo espiritual, quando você, mesmo não estando afim, mesmo, né, o teu coração querendo chorar, mesmo você querendo ficar de malzinho com Deus, sabe, por alguma coisa, é não fazer a sua vontade, mas externar o seu louvor. Eu achei tão interessante quando você falou sobre colocar Deus de volta no centro. Eu li esses dias algo que falava assim, me chamou muita atenção, nem lembro o pastor que falou isso, mas o quanto hoje em dia as pessoas têm, nas canções principalmente, né, chamado Deus de você e chamado pastores de senhores, né? E é realmente uma inversão muito grande, né? A gente precisa entender essa relação, né, que temos que ter e o senhorio de Cristo na nossa vida. Quando você colocar Cristo no centro da sua vida, você vai fluir em todas as áreas da sua vida com muito mais tranquilidade, né? Aquilo que você está aí patinando, dando voltas em círculos, você pode ter certeza que você vai achar o rumo, o Espírito Santo vai iluminar a tua mente. Kate, eu não quero falar mais, a gente está com esse tempo da live aí já quase esgotando. Eu quero te deixar aí com uma palavra final e encerrar essa live com um louvor que você queira ou repetir esse ou uma outra canção para que venha assim abençoar a nossa manhã. Eu vou deixar os comentários abertos, se você quiser colocar a mulher que está aí assistindo algum comentário, tá bom? E sigam essa mulher de Deus nas redes sociais. Você que é solteira, né, já passou assim daquela idade que todo mundo diz que você já devia ter casado,
cola com essa mulher, que ela tem experiências, né? Ela é autoridade aí no assunto para te ajudar nessa caminhada. Kate. Siga-nos nas redes sociais, né? A gente tem vários projetos. A gente tem trabalhado uma live devocional, meu esposo e eu, às terças-feiras, 11h30. Tem sido algo lindo. O canal do YouTube tá já um monte de mensagem lá, a gente colocando as mensagens também para abençoar você. Nos sigam nas redes sociais, vem com a gente, que é bênção, porque, como eu falei, a gente está tirando a máscara, né? E é essa palavra que eu quero deixar para encerrar esse momento. Deus quer usar você. Ter essa consciência nos dias de hoje é próprio de quem é filha, de quem entende de quem é e para onde vai. Eu preciso entender, né, ter coerência no meu propósito de vida quando eu reconheço o Senhor, mas eu também sei quem eu sou, um canal de Deus para essa geração. Deus não perdeu o controle da sua história de vida. Como eu disse, o Salmo 139 diz, se você está no mais profundo abismo, Ele lá está. No mais alto monte, Ele lá está. Ele conhece a tua história, Ele não brinca de filme de terror com a gente, mas Ele vê em quem há força para suportar um propósito grande. Então Deus quer usar você, te dando estrutura, músculos espirituais, para que você seja canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Amém? Amém, e querida. E essa canção, Glaucia, que eu quero ministrar aqui, também encerrar, também veio fruto de um momento como esse, desafiador ministerialmente. E eu sozinha em outra terra, né, na Argentina, e a minha alma gritava por ver pessoas frias diante da presença do Senhor. E foi quando Deus trouxe essa canção que eu quero compartilhar com vocês. Amém? Teus olhos revelam teu grande amor, me atraem, me alcançam onde eu estou. Te me deleitar e diante de tua glória levantar minha voz e te adorar. És lindo, tão lindo, Cordeiro de Deus, te amo, confio em teu amor, meu amado Salvador. Amado Salvador, Jesus, tu és meu amado Salvador. Aleluia! Que coisa linda! Kate, a unção de Deus sobre a sua vida é algo inegável. Né? Algo que a gente sente, né, com a forma como você louva a Deus. E eu acredito que tem muitas mulheres aqui acompanhando a gente, mandando recadinho, coraçãozinho. Queridas, o segredo de uma mulher virtuosa na prática, um dos segredos, a Kate acabou de colocar aqui pra gente, tenha um coração adorador. Né? Abra a sua boca para entoar canções, não importa se você é desafinada, se você não tem voz, né? O Senhor, Ele está olhando para o seu coração, para a intenção do seu coração. Então, creia que apesar das adversidades, apesar de tudo, há um bom futuro.
né? Eu achei lindo. Deus não está brincando de filme de terror com você. Se posicione em oração, se posicione louvando e o Senhor dará vitória. Kate, um beijo, muito obrigada, querida. Eu fui Beijo, tremendamente Glaucia, imagina. edificada com essa live, Glória a viu? Deus. Deus Aleluia. Que abençoe ainda bom, mais sua Glaucia. vida, sua casa, seu ministério. Amém. Obrigada. Um beijo grande a você, ao meu esposo, aos meus filhos lindos, a família Cara de Leão, a família Sene também, que é a escola que eu trabalho. Tem muitas aí conectadas, eu tô vendo elas por aí. Que Obrigada, bom. gente, pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe muito, Gláucia. Sempre que precisar, tô aqui. Vai ter volta, viu? Não. E aí, uma pergunta que não quer calar. O que você aprendeu com esse vídeo? Eu espero que realmente tenha edificado a sua vida e feito algum sentido para você. Aproveita, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Até a próxima!